bem? Tudo bem. Pastor, acho que nós podemos começar conversando um pouco sobre as definições do Islã, como deveríamos enxergar eles. Acho que a gente pode começar nesse sentido. Tá bom, Bruno. Okay. Prazer estar aqui com vocês. As definições são importantes para nossa conversa, porque há algumas confusões na igreja. Árabes, muçulmanos e islâmicos são a mesma coisa? Quais são as diferenças? Árabes é um povo que são descendentes de Ismael, descendem de Abraão. Abraão teve o filho Ismael, então os descendentes de Ismael são o povo árabe, que vive no Oriente Médio, nos países árabes. A língua que eles falam é árabe. Muçulmanos são aqueles que seguem uma religião chamada islamismo. A gente faz a expressão Islã, é a mesma coisa, então o nome oficial da religião é islamismo. Okay. Quem segue o islamismo é chamado de muçulmano. Talvez há um paralelo. Cristianismo, quem segue o cristianismo é crente. Entendi, ou é um cristão. Então, quem segue o islamismo é muçulmano. E nem todo muçulmano, Bruno, é árabe. E nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, existem muitos árabes que nasceram em países árabes e são católicos, são de uma outra religião. E existem países que são muçulmanos, mas não são árabes. Por exemplo, a Indonésia, na Ásia, é o maior país muçulmano, mas eles não são árabes. Então há essa diferenciação entre árabes e muçulmanos. Árabe é um povo, muçulmanos são aqueles que seguem a religião do islamismo. Perfeito. É bem verdade que a grande maioria do povo árabe segue a religião islâmica, porque o islamismo surgiu lá no Oriente Médio no século VII. Perfeito. Pastor, existe muito preconceito em cima, até mesmo de cristãos, em face dessas pessoas. Como o cristão deveria de fato encarar os islamistas? Ok. Realmente há muitos preconceitos de nossa parte como cristão para com os muçulmanos por uma certa ignorância, uma falta de conhecimento ou de interesse até mesmo para estudar, para conhecer quem é esse povo. Geralmente a gente pensa assim, muçulmanos igual bombas, terrorismo e só coisas ruins. Sim. Então, e isso nos afasta deles, isso cria já barreira. Parece estranho, mas é verdade. Como eu fui missionário no mundo árabe e passava pelas igrejas falando do trabalho, alguns irmãos já chegaram a dizer: esquece esse povo, pastor, é um povo amaldiçoado, é um povo rejeitado por Deus, é um povo que não abraça o evangelho. Há muitos preconceitos por esse desconhecer da nossa parte para com os muçulmanos. Eu estou trabalhando com os muçulmanos há 15 anos, convivo com os muçulmanos e posso entender um pouco essas facetas dos muçulmanos. Primeiro, nem todo muçulmano está envolvido com o terrorismo. Apesar que o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, você encontra toda a base terrorista, por exemplo, de grupos como Al-Qaeda, Hezbollah, ISIS. Eles tiram toda a teologia para o terrorismo do próprio Alcorão. Entendi. Mas a grande maioria do povo muçulmano é um povo pacífico, é um povo que vive a sua fé, vive as suas crenças e não está comprometido com o terrorismo, com a maldade que está toda essa ideologia maligna que está na mente de alguns muçulmanos. Entendi, perfeito, pastor. Pastor, como essas pessoas elas veem o cristianismo, a nossa cultura, aqui principalmente no Ocidente? Porque a gente está falando aqui de preconceito que há entre cristãos em relação a muçulmanos, mas existe algum deles com relação a nós? Com certeza. Assim como há um desconhecimento da nossa parte para com eles, existe
É recíproco a situação. Os muçulmanos olham para o Ocidente e acreditam que o Ocidente é cristão, porque o mundo árabe vive uma teocracia. A religião domina, a política domina o Estado. Então eles olham para o Ocidente e pensam que é a mesma coisa. Pensa que o Ocidente é cristão, que o Brasil é um país cristão, que os Estados Unidos é um país cristão. E acham que os líderes desses países são líderes cristãos. Então eles olham, por exemplo, para o Brasil e vê o carnaval, que é muito famoso, e eles pensam que os pastores, que os membros da igreja estão no carnaval, toda aquela orgia. Eles chegam a dizer para os filhos, olha aí, olha os cristãos. Outro conceito muito equivocado que os muçulmanos têm sobre nós é não fazer uma diferenciação entre católico e evangélico. Para eles, todos os cristãos adoram a Deus como Pai, a Maria como a mãe e a Jesus como filho. A trindade que os muçulmanos pensam que nós cremos é Pai, Mãe e Filho. Você pergunta para qualquer cristão evangélico, ele vai dizer que isso é um absurdo. Nós não acreditamos nisso. Mas os muçulmanos acreditam que nós acreditamos. Entendi. Por exemplo, Bruno, você fala para um muçulmano, Jesus é o Filho de Deus. Na mente dele, o que ele está processando? Que o cristão está dizendo que Deus veio à Terra, fez sexo com Maria e nasceu Jesus. Logo, Jesus é filho de Deus e ele é filho de Maria. Nenhum de nós cremos nisso. Sim. Mas os muçulmanos creem que nós cremos assim. Então há um desconhecimento. Um desconhecimento da parte deles sobre nós. Eu lembro de um amigo, eu servi ao Senhor em Marrocos, eu lembro de um amigo dizendo e pensando que quando a gente vai na igreja, e ele viu algumas imagens pela internet, e a gente leva a oferta, aquelas ofertas é que nós estamos levando para que a igreja possa mandar para os Estados Unidos atacar os países islâmicos. Entendi. Eles enxergam os Estados Unidos como um ponto de referência religiosa para os cristãos. Entendi. Então, tudo de ruim que acontece nos Estados Unidos cai na nossa conta. Entendi. O islamista, né? Ele consegue conciliar, ele consegue viver na nossa cultura ocidental quando ele vem para cá e absorver dela, pastor? Ou ele tem algumas ressalvas com a nossa cultura aqui no Ocidente? É muito interessante esse assunto, uma boa pergunta, Bruno. Os países árabes, na grande maioria, e os países muçulmanos também ali da Ásia, a grande maioria deles são pobres. Às vezes a gente faz também um outro erro, achando que árabes, petróleo, todo mundo tem muito petróleo lá e muito dinheiro. Não. Um dos maiores índices de pobreza, de analfabetismo, são nos países muçulmanos. Então, são países muito pobres. Então, as pessoas querem migrar, eles querem sair daqueles países buscando oportunidade de estudo, de trabalho ou de uma vida melhor. Então, eles vêm para o Ocidente. Muito mais procurado é a Europa, Canadá, Estados Unidos, aqui na América. Então, eles vêm para esses países e alguns deles têm muita dificuldade com a nossa cultura. Há um choque cultural muito forte, porque há muita divergência, mas eles tendem a se adaptar pela questão econômica. O alvo maior deles é se dar bem na vida, é conseguir alguma coisa. Então eles tendem a se adaptar. Outros não querem se adaptar e procuram então algumas comunidades. Então é muito comum você viajar pela Europa, até aqui no Brasil, onde eu moro, há uma comunidade islâmica, em São Paulo. Então eles tendem a procurar onde está essa comunidade para diminuir os choques. A comida, os valores, as crenças, a língua.
Eu conheço muitas pessoas aqui no Brasil que já estão há 5, 8 anos e falam português só para o comércio, mas eles continuam com seus idiomas, porque estão inseridos dentro de uma comunidade. Interessantíssimo. Pastor, uma outra pergunta. O senhor mencionou que existem movimentos dentro do Islã que são diferentes, né? Na realidade, são duas perguntas. A primeira é se eles conversam entre si, esses movimentos que um menos radical com um mais radical. E, pastor, a segunda pergunta seria com relação a esse movimento menos radical dentro do Islã, como eles se relacionam com os textos do Alcorão que são mais radicais, que incitam ali algum tipo de violência. Ok. O islamismo é um mosaico. Achar que você vai fazer uma leitura superficial e vai entender do islamismo é um engano. Então há muitas facetas dentro do próprio islamismo. Você vai encontrar islâmicos, muçulmanos fundamentalistas. Fundamentalista, aqui eu estou usando a palavra no sentido do fundamento da fé. Entendi. Que querem viver as doutrinas pregadas pelo profeta Maomé no século VII. Não importa a virada dos anos, eles querem viver o fundamento do islamismo como se fosse no século VII. Nós temos outras facetas como os muçulmanos ou os islâmicos radicais terroristas, que são muçulmanos que entendem que todo aquele que não é muçulmano é infiel. E sendo infiel, merece a morte. É um blasfemo, é alguém que deve ser eliminado. Então, esses radicais, e eu gostaria de frisar aqui que, graças a Deus, é a minoria. Ao contrário do que a gente pensa. A gente já remete todo o Islã àquele movimento, e são poucos aqueles que a gente consegue. É um grupo menor, mas o barulho que eles fazem, de fato, é um barulho razoável. Então, esses terroristas, eles querem, de fato, explodir, causar o terror, trazer desestabilidade, eles querem dominar pela força. Porque o próprio profeta Maomé, num período, ele usou a espada. O próprio islamismo usou a espada em um momento da sua expansão. Não foi todo. Se você ler a história, você vai ver que o islamismo cresceu por outras vias também. Mas muito foi pela espada. Então, são muçulmanos que querem voltar a expandir o islamismo pela espada. Entendi. Mas você tem facetas de muçulmanos nominais, que não vão à mesquita com frequência, não fazem as orações com frequências, são aqueles muçulmanos culturais. Eu nasci muçulmano, vou morrer muçulmano, no calendário especial muçulmano eu vou à mesquita, faço algumas orações. Se você perguntar, ele vai dizer que é muçulmano, mas ele não é praticante. E várias outras facetas. O muçulmano que a gente chama de o muçulmano engajado. O que é um muçulmano engajado? Ele vai para a Europa ou vem para o Brasil, ele vai dizer, não, somos todos iguais, é love, é paz e amor. Dizer, não, cristão é o mesmo Deus, nós adoramos o mesmo Deus, a sua fé é diferente. Ele não quer choques, ele não quer desafios. Ele quer viver em paz. E ele diz, o meu Islã é um Islã tranquilo. Isso lembra muitas igrejas aqui do nosso lado. É verdade. Então, eles pegam os textos de paz do Alcorão. Os textos, porque quando você lê o Alcorão, há textos que o próprio profeta Maomé disse que a pessoa mais confiável no mundo é o cristão. Porque o profeta Maomé, naquele contexto, vivia um tempo de paz com os cristãos do Oriente Médio. Depois, quando ele pregou e não houve a aceitação dos cristãos, aí vem os textos de morte. Morte aos cristãos. Então, esse pessoal do Love Islam, do amor e da tranquilidade, eles querem esses textos, eles não querem choque, eles não querem briga. Então, Entendi. Facetas diferentes. Ok. Depois um curso valeria a pena vocês entenderem. Legal. A segunda pergunta, Bruno, me lembra aí qual foi mesmo?
A segunda pergunta, pastor, com relação ao movimento menos extremista, o movimento ali que consegue conversar até um pouco com a nossa cultura. Quais os textos que... Quais os textos, exatamente, quais os textos que eles... como é que ele concilia, por exemplo, porque tem esses textos que incitam de fato a violência, a essa questão da expansão pela espada. Como eles conseguem ter a leitura desse texto e não apelar para um sentido literário, que eu acredito que é o que o movimento radical deve fazer. Ok, muito boa. Muito parecido com os cristãos. Eles têm escolas de interpretação diferentes. Entendi. Eles têm as escolas de interpretação do Alcorão literal, que o que era do século VII, tudo que o profeta Maomé falou serve para hoje. Por exemplo, a Sharia, a lei islâmica. Se você roubou alguém, corta a mão direita. Entendi. Corta uma parte. Então essa escola literal, nada mudou. É tudo do século VII. Mas você vai para uma outra escola de interpretação do Alcorão que vai dizer, não. Isso daí foi nos dias do profeta Maomé. Não vale para hoje. Eles vão tentar extrair um princípio. Então há várias escolas de pensamento. Então a escola pacífica, que vai interpretar esses textos de guerra e esses textos de terror, eles vão dizer que são textos que foram marcados para os dias do profeta Maomé. Entendi, perfeito. Qual é a problematização disso? É que não houve uma transição, entende? O profeta Maomé morre citando esses textos. Entendi. Então, isso dá uma margem, uma lacuna para que se apele a um sentido literário. Exatamente. Entendi. Então, você vai escolher qual escola que você vai seguir ou qual faceta do islamismo você vai seguir. Se é xiita, se é sunita, se é sufi, se é o folk islam, que é o islã folclórico. Muitas. São muitas. São Entendi, muitas. perfeito. Pastor, dentro da visão do Islã, quem é Alá? Alá eles acham que é o Deus dos cristãos ou não? O Deus dos cristãos simplesmente não existe? É apenas Alá? Existe alguma conciliação nesse sentido? Ou eles acreditam que a gente tem uma visão equivocada de Alá? Essa pergunta aí, o pau quebra, viu, Bruno? Entre os missiólogos cristãos, viu? A gente tem, dentro da missiologia, duas linhas também. Uma linha que vai afirmar que o Deus, a palavra Allah é a palavra árabe para Deus. Assim como no inglês, a palavra God para Deus, a gente usa God, Dios em espanhol, vamos usar a palavra Allah em árabe. Então eles vão dizer que a palavra, sendo a mesma, logo apresenta-se que é o mesmo Deus. E você vai para uma outra linha que é completamente oposta e ataca essa viés da missiologia, dizendo que não, mesmo que a palavra seja a mesma, e até um estudo mais profundo da palavra Allah, para ver se realmente é a melhor tradução para a palavra Deus, e vai dizer que não é o mesmo Deus, não tem nada a ver. Para os muçulmanos, o Allah é Deus, o Criador, o único. Ele não tem semelhantes a ele não tem parceiro, ele não é triuno, ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Então a divergência vem para o lado de cá também. Eu converso com muçulmanos, eles dizem o Deus do cristão é o mesmo Deus do muçulmano, que é o mesmo Deus do judeu. Entendi. Mas você conversa com outros muçulmanos que eles dizem, não. O nosso Deus é um só. Não é Pai, não é Filho, não é Espírito Santo. É o Deus do Islã. O único e verdadeiro Deus. Entendi. Embora isso é até um equívoco entre cristãos, nós não cremos em três deuses, né? Isso seria um desvio teológico. Exato. Mas quando eles olham para essa questão da trindade, eles veem algum aspecto de paganismo, eles acham que a gente tem três deuses, porque eles têm essa questão do monoteísmo dentro Exato. da religião deles. Exato. Eles veem isso como um ponto de paganismo também no cristianismo? Exato.
há textos no Alcorão que falam que os cristãos são politeístas, que nós adoramos a 3 deuses, Pai, Filho, Mãe, ou Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós não somos vistos para os muçulmanos como que nós adoramos a um só Deus. Então, aí já cai a tese de muitos muçulmanos que diz que é o mesmo Deus. Porque nós vamos dizer, não, nós somos monoteístas, mas é Pai, Filho, Espírito Santo. Aí o negócio aí já trava, aí a gente tem todo um preparo para trabalhar, explicar a Trindade ao muçulmano, mas entendi. A luta continua. Perfeito. Pastor, em se tratando também de pontos aí de semelhantes entre Islã e cristianismo, a gente tem a figura de Abraão, né? Quem é Abraão na visão deles? Quem é Abraão para eles? Abraão é tido com grande valor. É o pai de Ismael. Ismael descendem os árabes. O profeta Maomé era árabe. Então, Abraão é tido em alta conta. É muito comum as pessoas terem um nome de Abraão em países árabes, que é Ibrahim. É muito comum ser chamado de Ibrahim. As histórias de Abraão são muito conhecidas. A história do sacrifício do filho, a história de Abraão, que é chamado de amigo de Deus. Então, assim, entre os profetas, os muçulmanos, tem vários profetas. Abraão é tido em alta conta. Dentro da visão dos cristãos em relação ao Islã, o que o senhor acha que precisa mudar para que a gente possa ter um evangelismo efetivo, um discipulado efetivo e olhar com mais amor para essas pessoas, a fim de que a gente possa entender que eles também necessitam do Evangelho? Exato. Acho que a primeira coisa é a gente aprofundar no nosso conhecimento das Escrituras e ver que o amor de Deus foi derramado para gente de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. João, quando estava na ilha de Pátimos, ele teve a grande visão de todas as línguas, todos os povos adorando o Cordeiro Jesus. Em Atos capítulo 2, em Pentecostes, na descida do Espírito Santo, havia descendentes árabes ali. Então o Evangelho chegou ao povo árabe. O Evangelho passou pelo norte da África, passou pelos países árabes, depois foi perdido, mas muitos árabes na história abraçaram a fé em Jesus. Então nós temos que relembrar dessa doutrina central da nossa fé, o Evangelho para todos os povos. O povo árabe não pode ficar de fora. O povo árabe abraçou a fé islâmica, abraçou o islamismo, abraçou a fé de Maomé, por desconhecer o Evangelho. Quando você lê a história, nos dias de Maomé, havia uma escassez de Evangelho nas Arábias. E até hoje, se pegarmos as estatísticas de missionários que estão servindo em países árabes, são pequenas. Então, acho que retomarmos essa visão do Evangelho para todos os povos e que a minha vida, sendo um brasileiro, sem Cristo, sou igual ao muçulmano. A minha fé ou a minha antifé não faz diferença com a fé islâmica. Todos somos inimigos de Deus, mas o Evangelho nos traz. Então, primeira coisa, resgatar essa faceta importante do Evangelho. Segundo, fazemos leituras mais críticas das mídias, da influência da mídia, que vem marcar a gente dizendo que muçulmano, um povo não amado por Deus, muçulmano, um povo ingrato, um povo que rejeita o Evangelho. Isso não é verdade. Nós temos notícias hoje que vêm do mundo muçulmano. Nunca na história, Bruno, houve
tantas conversões de muçulmanos a Cristo do que nos últimos 30 anos. Se você pega toda a história do século VII até o século XXI, nesses últimos 30 anos, mais muçulmanos vieram a Cristo do que em todos os outros séculos. Então Deus está alcançando os muçulmanos. Então nós devemos ter interesse nesse povo, amá-los e compaixão. Jesus, vendo as ovelhas perdidas, ele se compadeceu deles. Eu preciso retomar essa parte também de compaixão pelos perdidos, de ver muçulmanos como pessoas que estão caminhando para o inferno, que estão longe do Evangelho, sem oportunidade de ouvir sobre a graça, sobre o amor, sobre a doçura de Jesus, o Salvador Jesus. O Cristo que o islamismo prega não é o nosso Cristo, é um outro Cristo. Então nós devemos amar esses muçulmanos, orar pela conversão deles, apoiar missionários que querem ir a lugares tão distantes e recebê-los aqui. Legal. Pastor, o senhor também serviu há 15 anos como missionário nos países do Oriente Médio e a gente, infelizmente, tem relatos, né, de pessoas que acabam perdendo a vida, cristãos, mas o senhor é um dos que estão aqui, né? E eu gostaria... Bom, né? Que bom! Continuar a servir ainda nessa área. E eu gostaria de saber sobre testemunhos ou agir que o senhor viu nesses 15 anos do Espírito Santo ali, como foi e como tem sido o trabalho de evangelismo lá, para que sirva até de encorajamento para aqueles missionários que desejam ir para esses países, que possa servir de um ponto de referência. Ok. A minha trajetória missionária tem sido voltada exclusivamente para o povo árabe e para os muçulmanos. Eu fui missionário no Marrocos, servi no Marrocos como missionário, viajei por muitos países do Oriente Médio, Jordânia, Líbano, outros países não árabes como Turquia, Índia, e nesses lugares tenho visto o florescer do Evangelho. É bem verdade que são países restritos ao Evangelho, onde a Igreja de Cristo não é relevante no sentido de abrangente, não há liberdade religiosa. Hoje, o meu trabalho, eu trabalho em Foz do Iguaçu, na Missão Evangélica Árabe do Brasil. É uma missão que visa o preparo de missionários que querem sair para servir nesses contextos. Então, nossa missão prepara missionários para serem enviados aos contextos árabes e muçulmanos. Então, nesse tempo de ministério, tanto de Oriente Médio, parte da Ásia e aqui na fronteira no Brasil, a gente tem visto o grande agir do Senhor. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus. Não há muçulmano que resista à graça do Senhor. Não há fronteiras para o Evangelho. Mas há muitas dificuldades. Como eu dizia, eu servi em Marrocos, a igreja no Marrocos é uma igreja pequena. As igrejas se reúnem nas casas, não há liberdade para os irmãos terem um espaço para adorar a Deus. Então as reuniões, algumas funcionavam na minha casa, a gente variava para que não houvesse uma pista clara para as pessoas, porque no Marrocos, um estrangeiro que está pregando o Evangelho, ele sendo pego, ele vai ser deportado do país. E um marroquino que frequentar uma reunião de cunho evangélico ou de até outra religião, ele pode ser preso por causa disso. Então, ver a fé desses poucos irmãos... Eu morei numa cidade em Marrocos de hoje 1 milhão de habitantes. Não tinha mais do que 40 cristãos. Você imagina uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e 40 crentes espalhados por 5 ou 6 casas. Esses irmãos que o Evangelho transformou a vida deles são irmãos preciosos que não temem a sua própria vida agora.
Eu me lembro que um pastor de uma pequena igreja lá dessas casas, só ele era cristão na sua família. Ele era um jovem, seus pais não sabiam, porque ele ainda dependia de viver da família, e ele não podia estudar a Bíblia em casa. Então ele pegava um ônibus de 45 minutos e depois tomava um outro táxi. Lá existem os táxis coletivos. Uber já está no mundo árabe muito tempo atrás. Legal. E aí ele chegava depois de 1h30 na minha casa e ele ia somente para ler a Bíblia, para ter um tempo para ler a Escritura e preparar o texto ali para poder compartilhar com seus irmãos no domingo. Aquilo era um impacto na minha própria vida, né? Nós vivemos hoje num país livre, nós temos tantas Bíblias, nós temos tanto material, nós temos tantos recursos e muitas vezes a gente despreza, a gente desvaloriza. E esses irmãos, assim, cada minuto que a gente estava lendo a Bíblia com eles, estudando a Bíblia, e todos eles sabiam que estavam correndo risco de morte. Mas eles diziam, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos recebido da parte do Senhor. Então, a fé dos irmãos da igreja por onde a gente passa, desses irmãos da igreja perseguida, nos encoraja. Eu realmente, muitas vezes eu achei que eu estava lá para encorajá-los, mas eu fui mais encorajado. Eu fui mais encorajado. Eles vivem o Evangelho de uma maneira tão vibrante, de uma maneira tão intensa, que é um testemunho para nós. Então, isso edificou muito a minha fé nesses países que eu tenho passado e visitado. Muito bom. O que um missionário indo especificamente para as regiões árabes deveria saber? Enviar missionários não é uma situação tão simples como muitos parecem. O cara, numa conferência, recebeu um chamado, levantou a mão, foi à frente, oraram por ele, a igreja disse que é legal e a gente envia. Não. Por exemplo, você, num contexto de guerra, você não envia um soldado iniciante, ou que tem pouco preparo. Você não vai enviar para uma guerra complexa um camarada que é guarda de trânsito. Você vai enviar para a guerra os caras que são bem treinados, que são atiradores de elite, que são preparados para a sobrevivência. E missões é assim. Nós estamos enviando pessoas para lugares não alcançados pelo Evangelho, lugares fechados, que há riscos, que há situações. Então, o missionário é alguém que deve ser preparado. Não é um cursinho aqui, um cursinho ali. Ele deve ser alguém preparado. Se a gente volta à Escritura, em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo chama 2 missionários da igreja de Antioquia, é Paulo, o Saulo, e Barnabé. A elite. Pessoas preparadas para ir. Entendi. Então, às vezes, em missões, a gente fica triste de ver um jovem que não se interessa pela igreja local, não vive uma vida de santificação, de oração, não é um conhecedor da Escritura, e ele quer ir. Assim, não vai dar certo. O que ele não é aqui, ele não será. Se ele não é uma pessoa engajada aqui, comprometida aqui, que evangeliza aqui, ele não recebe um poder no avião. Sim. Então, enviar missionários, enviar pessoas preparadas. Perfeito. Para esse grande desafio. E nós estamos vivendo na missiologia a tarefa mais difícil ficou para agora. Nós chegamos em muitos lugares o Evangelho chegou. Agora falta os lugares mais difíceis. E para os lugares mais difíceis vai exigir mais esforços, sim, maior renúncia. Pessoas que estão preparadas para até mesmo serem
sacrificadas por Jesus para o florescer do Evangelho. Perfeito, pastor. Pastor, para a gente fechar agora de fato, o senhor poderia falar sobre o MEAB, a organização que o senhor tem estado à frente, Missão Evangélica Árabe no Brasil? Claro, a Missão Evangélica Árabe do Brasil está situada em Foz do Iguaçu, terra das cataratas, mas não é pelas cataratas que nós estamos lá. Estamos lá porque há uma grande concentração de árabes muçulmanos na cidade. Aproximadamente 30 mil árabes vivem ali. E a nossa missão tem a sede ali, e nós trabalhamos em 3 áreas. O preparo missionário, nós estamos preparando missionários que vão a esses países árabes e muçulmanos. Nós trabalhamos no despertamento da igreja, na mobilização, viajando, dando palestra, desmistificando o islamismo, ensinando para a igreja quem são os muçulmanos, até mesmo como nós podemos alcançá-los ao nosso redor. E a terceira área que a Missão Evangélica Árabe trabalha na produção de material, livros, nós temos CD em árabes, bíblias em árabes, para poder compartilhar com o povo árabe a palavra no idioma deles. Então, a Missão Evangélica Árabe serve as igrejas com nessas 3 áreas. Perfeito. O link para as redes sociais do MEAB vai estar aqui na descrição, você pode acessar abaixo. Para a gente fechar, o senhor poderia fazer uma saudação em árabe, pastor? Claro. O pessoal está pedindo aqui para eu falar em línguas estranhas. É estranho para vocês porque é árabe, mas eu vou falar em língua árabe. Ne'amatu wassalam bismi Yeshua al-Masih. Eu disse graça e paz em nome de Jesus, o Messias. Perfeito. Ne'amatu wassalam. Graça e paz.